Leitura do livro de Jó. Disse Jó: Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para refletir sobre a profunda mensagem contida nas leituras de Jó e de Lucas. Ambas as passagens nos convidam a contemplar a dor, a esperança e a missão que nos foi confiada como discípulos de Cristo. Vamos juntos explorar esses textos e descobrir como eles se entrelaçam, oferecendo luz para nossas vidas. Comecemos com a leitura de Jó. Imaginemos a cena. Jó, um homem justo e temente a Deus, enfrenta um dos períodos mais sombrios de sua vida. Ele perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde e, pior ainda, o apoio de seus amigos. Em meio a esse sofrimento, encontramos um clamor intenso por justiça e uma esperança palpável. Quando ele diz: Eu sei que meu Redentor vive, é um grito de fé que ressoa através dos séculos. Podemos nos identificar com Jó em muitos momentos da vida, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Muitas vezes, enfrentamos a dor, o abandono e a injustiça. É nesse contexto que a afirmação de Jó se torna ainda mais poderosa. Ele não se entrega ao desespero. Ao contrário, sua fé se torna uma âncora em meio à tempestade. Jó nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda podemos encontrar esperança. A esperança de um Redentor que nos conhece e que está ao nosso lado, mesmo nas horas mais sombrias. É importante refletirmos sobre o que significa ter um Redentor que vive. Para nós, como cristãos, isso aponta diretamente para a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é nosso Redentor, e sua vitória sobre a morte nos garante que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Há sempre uma luz à nossa frente, mesmo quando não conseguimos enxergá-la. A fé em Cristo nos proporciona uma visão diferente das nossas dificuldades. Ao olhar para a cruz,
encontramos esperança, e ao olhar para o céu, encontramos promessas. Agora, vamos transitar para o Evangelho de Lucas, onde Jesus envia os 72 discípulos em uma missão. Ele os instrui a irem à frente, levando a boa nova, curando os enfermos e proclamando que o reino de Deus está próximo. Aqui, encontramos uma conexão clara com a mensagem de Jó. Enquanto Jó expressa sua dor e esperança, Jesus nos chama a agir e a levar esperança aos outros. Quando lemos que Jesus envia os discípulos como ovelhas no meio de lobos, é impossível não sentir a gravidade da missão. Jesus não nos promete uma jornada tranquila. Em vez disso, ele nos envia para o coração das dificuldades e das realidades duras da vida. O que isso nos ensina sobre nossa própria missão? Somos chamados a ir, mesmo quando o caminho é desafiador. Somos enviados para semear esperança em um mundo que frequentemente se encontra na escuridão. Assim como Jó, que teve que enfrentar seus medos e desilusões, somos desafiados a encarar a realidade do mundo ao nosso redor. Porém, Jesus nos dá um exemplo de como fazer isso, por meio do amor, da compaixão e da fé. Quando os discípulos entram nas cidades, são enviados não apenas para curar fisicamente, mas também para trazer paz e restaurar a dignidade humana. A missão deles não era apenas sobre milagres, mas sobre o estabelecimento do reino de Deus em cada coração. Ao pensar sobre a missão dos 72, lembremos que cada um de nós, como discípulos de Cristo, é chamado a essa mesma missão. Como podemos, então, levar essa mensagem de esperança e cura ao nosso mundo? Talvez seja através de gestos simples de bondade, ouvindo as dores dos que estão ao nosso redor e estendendo a mão aos necessitados. Jesus nos ensina que a missão não é apenas para alguns, mas para todos nós. Mas como podemos nos preparar para essa missão? Um dos aspectos fundamentais é a oração. Assim como os discípulos foram enviados, nós também precisamos estar em constante diálogo com Deus. A oração é o que nos fortalece, o que nos une e nos direciona. É por meio da oração que encontramos coragem para enfrentar os desafios e sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. E o que dizer sobre a acolhida? Quando Jesus instrui os discípulos a entrarem nas casas e a proclamarem a paz, ele nos lembra da importância de acolher os outros. Em nossa vida cotidiana, podemos criar espaços de acolhimento, onde todos se sintam bem-vindos, amados e valorizados. Às vezes, isso pode significar abrir nossas casas para quem precisa, mas também pode ser um gesto de simples bondade, como um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Na passagem de Lucas, Jesus também nos ensina sobre a necessidade de discernimento. Ele adverte sobre aqueles que rejeitam a mensagem do reino. E aqui está uma grande verdade: nem todos aceitarão a esperança que trazemos. Contudo, isso não deve nos desanimar. Como Jó, que não perdeu a fé mesmo em meio ao desprezo e ao sofrimento, somos chamados a perseverar na nossa missão. Nossos esforços de semear a esperança e a bondade não são em vão. Cada pequeno gesto conta, e Deus vê e valoriza cada ato de amor. Agora, irmãos e irmãs, vamos fazer uma pausa e refletir sobre o que aprendemos hoje. Onde podemos ser luz e esperança em nossa comunidade? Existe alguém em nossa vida que precisa ouvir a mensagem do amor de Deus? Alguma situação em que possamos nos envolver e levar a cura, seja emocional, espiritual ou física? Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção do reino de Deus. Vamos imaginar juntos uma pequena luz acesa em um quarto escuro. A luz brilha e ilumina tudo ao seu redor, afastando a escuridão. Assim somos nós, chamados a ser luz em um mundo que, muitas vezes, se sente perdido e sem esperança. Que possamos nos comprometer a ser essa luz, refletindo o amor de Cristo em cada ação que tomamos. Para concluir, quero deixá-los com uma mensagem de esperança. Como Jó, que em meio ao seu sofrimento ainda declarou a certeza de seu Redentor, e como os discípulos que foram enviados a levar a boa nova, somos todos chamados a viver com fé e coragem. A vida pode ser desafiadora, mas nunca estamos sozinhos. Cristo está conosco, e sua luz brilha em nossos corações. Que possamos levar essa luz ao mundo, sendo instrumentos de sua paz e amor.
Vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos fortaleça em nossa missão. Senhor, agradecemos por nos chamar a ser teus discípulos. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios da vida e de levar a tua esperança aos que estão ao nosso redor. Que nossas ações reflitam o teu amor e que, como Jó, possamos sempre afirmar: eu sei que meu Redentor vive. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.